Olá, amigos. Vamos relembrar informações sobre depressão. Eu já tenho falado desse sofrimento extensivamente por aqui, mas eu quero trazer algo a mais para você hoje sobre esse assunto da depressão. Uma pessoa que apresenta tristeza e diminuição do interesse ou perda do prazer em atividade do dia a dia, e isto acontecendo pelo menos por 2 semanas direto, tendo também alterações no apetite, perturbações do sono, falta de energia, dificuldade de tomar decisões, ideias suicidas e sentimentos de culpa, indica a presença da depressão. O fator mental mais importante para se pensar que alguém deprimido pode ter risco suicida é a desesperança ou a falta de esperança. Ou seja, a pessoa não vê saída para o seu sofrimento. Daí ela começa a pensar em se matar para acabar com a dor. Antes de pensar que alguém está com depressão, se existem doenças físicas como problema de tireoide, infecções crônicas, tumores, encefalite, entre outras coisas, é necessário tratar isso, porque essas doenças podem produzir sintomas depressivos. Além disso, é comum pessoas terem o que chamamos em medicina de comorbidades, que é o fato de apresentarem mais de uma doença ao mesmo tempo. Por exemplo, parece que cerca de 50% das pessoas com diagnósticos de depressão também sofrem com ansiedade excessiva. Algumas podem ter ansiedade exagerada, depressão e alcoolismo, por exemplo. Uma pessoa pode começar a se deprimir por causa de já ser uma pessoa retraída socialmente há anos, assim como a depressão contribui para o indivíduo se afastar da vida social. Outras pessoas tendo pressão no trabalho, entrando numa síndrome de esgotamento ou sofrendo abuso moral na empresa, também podem se tornar depressivas. Quando uma pessoa passou por uma depressão e o estado depressivo produziu perdas importantes na vida dela, ela pode ter ficado com uma marca negativa na sua mente, em seu psiquismo, e quando algum fator gatilho acontece anos depois, ela pode voltar a entrar em depressão. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa ficou deprimida porque sofria de abuso moral na empresa e quando não suportava mais esse sofrimento no trabalho, acabou pedindo demissão, mesmo estando num momento econômico difícil para ela, é uma situação. Ao sair da situação que causava sofrimento e ter recebido o tratamento eficaz, ela ficou boa. Mas se depois de algum tempo ela tiver a sensação de que pode ocorrer novamente algum tipo de abuso contra ela, o estado depressivo pode começar a voltar. Por isso, é importante estar atento aos fatores gatilhos que podem disparar na mente da pessoa pensamentos e sentimentos dolorosos. Existem diferentes tipos de estados depressivos, como a depressão chamada de depressão maior ou depressão clínica, tem a distimia, que é um tipo de depressão crônica, só que mais leve. Tem também o transtorno afetivo bipolar, no qual a pessoa, além dos episódios eufóricos, sofre de períodos depressivos. Outro tipo de depressão é a sazonal, que ocorre mais em regiões de longo inverno, muito tempo sem luz solar. Um outro ainda é a depressão pós-parto, que acontece antes do bebê nascer. Alguns sofrem com a depressão psicótica, a qual inclui delírios, alucinações, alterações importantes da percepção da realidade. Um dos fatores psicológicos que favorece o surgimento da depressão é a tendência de cultivar pensamentos de queixas, pessimismo, derrota, desprezo pessoal e desesperança. Alguns pegam pesado consigo mesmos, se culpam demais por fracassos que ocorreram na vida e também atacam a si mesmos quando percebem falhas ou erros no seu comportamento. Nesses casos, esses indivíduos precisam cultivar a autocompaixão em vez de autodepreciação e aprender a perdoar a si mesmos em vez de ficarem o tempo todo se culpabilizando. Um fator produtor de depressão é o da pessoa que é muito sociável, mas que coloca uma ênfase muito grande do seu valor pessoal no que acontece nos seus relacionamentos.
Assim, quando surgem problemas, como por exemplo uma perda financeira, um divórcio, ela pode entrar em depressão justamente porque havia colocado a sua base de valor como pessoa fora de si mesma, em outra pessoa ou em alguma aquisição externa. Nesses casos, o indivíduo pode ser ajudado a não entrar em depressão, corrigindo essa postura na vida de centrar o seu autorrespeito e autovalorização em objetos, aquisições e relações externas. Sabe-se bem que experiências traumáticas ao longo da infância aumentam bastante o risco de surgir depressão mais adiante na vida. Isso inclui a criança ser vítima de abusos, ter sofrido doenças que exigiam hospitalizações, divórcio dos pais, morte de um dos pais, especialmente daquele com quem a criança tinha mais apego, tudo acontecendo até o 3º ano de vida. Além disso, os filhos de mães deprimidas possuem maior risco de terem depressão na vida adulta. No consultório, é comum uma pessoa falar que passou a ter depressão desde que, por exemplo, descobriu que o filho estava usando drogas ilícitas. Mas a verdade é que esse fato pode ser um dos problemas que a pessoa vem experimentando ao longo dos anos e seria então o fator desencadeador da depressão, mas não o único causador dela. Pode ter sido a gota d'água que faltava para ela se deprimir. Ela pode ter sofrido pela morte de pessoas queridas nos últimos anos, antes da depressão surgir, pode ter sido demitida, pode morar no local de violência, ter dificuldades conjugais e tudo isso pode ter se acumulado e acabou estourando numa depressão, vamos dizer assim. Favorece muito evitar entrar em depressão quem tem bom apoio social, tem amigos, parentes que ajudam, um estilo de vida saudável com prática de atividades físicas regulares, uma alimentação saudável, eliminação de substâncias tóxicas para o cérebro, ingestão adequada de água, exposição ao sol, uma fé religiosa, um sentido positivo para a vida. Para o tratamento da depressão, é importante entender que a mudança do estilo de vida precisa ser feito em vez de somente usar medicamentos. Isso inclui o trabalho pessoal sobre os tipos de pensamentos que a pessoa mais nutre, lutando contra os pensamentos disfuncionais, trágicos, pessimistas, de desesperança e cultivando uma mentalidade de gratidão, de esperança e de significado nobre na vida. Alguns querem saber qual antidepressivo funciona melhor para o deprimido. Não tem um remédio que funcione melhor para todos que sofrem com a depressão. Os mesmos medicamentos produzem resultados diferentes para pessoas diferentes. Muitos deprimidos podem melhorar com qualquer antidepressivo, enquanto que outros não melhoram por longo prazo com nenhum deles. Alguns estudos mostram que os deprimidos que se submeteram ao tratamento psicoterápico com terapia cognitivo-comportamental podem ter menos chances de voltar a ter depressão do que os que somente usaram antidepressivos sem terem passado pela psicoterapia. Um desafio para nós, psiquiatras, ao tratarmos um paciente com depressão, que tem, por exemplo, muita insônia e ansiedade, é que, ao prescrevermos um tranquilizante, como ele é depressor do sistema nervoso central, a pessoa deprimida pode dormir melhor e ter sua ansiedade diminuída, mas pode ficar mais letárgica ou lenta. Finalmente, se uma pessoa com depressão, ao ir ao profissional, disser que prefere o tratamento psicoterápico e não medicação, é importante respeitar isso e ver como ele irá evoluir ao se submeter à psicoterapia somente. Por hoje é isso, ficamos por aqui, mas no próximo episódio do Claramente eu volto com mais novidades. Até lá.